você? Isso. Pode dar glória a Deus. Pode, os irmãos podem manifestar alegria, pode adorar. Se os irmãos precisarem de alguns minutos para a adoração, não se preocupe. Além de eu ser um pastor pentecostal, eu sou formado na teologia pentecostal e eu gosto do barulho, eu gosto de manto mesmo, barulho de glória a Jesus. Sabe por quê? Quando a gente vê o povo dando glória, a gente percebe que a gente, de alguma forma, foi usado na obra de Deus, para que o Senhor seja glorificado. E quando o povo está quieto, a gente costuma pensar, estão aprendendo. Então, de qualquer maneira, não olhe para o pregador, mas olhe para a palavra do Senhor. Põe atenção na palavra do Senhor. Foi bastante atenção. Eu sou grato a Deus pela vida do meu amigo, pastor Vanderlei Figueiredo, meu xará. Nos conhecemos há tempos atrás, estudou com a gente ali. Eu fiquei sabendo, pastor Vanderlei, que vocês conseguiram trazer aqui João de Oliveira. João de Oliveira ficou aqui. Gente, aquele homem é do meu ministério, congrega para a saúde. Eu fui pastor dele durante 6 anos. E incrível, ele não conta, mas eu entrego. O João, durante 6 anos, escreveu todos os cultos de doutrina. Todos, hoje ele tem 1000 páginas escritas no computador. 1000 páginas. Todos os cultos de doutrina ele escrevia. Foi um grande aluno e hoje ele é um grande amigo. Porém, a agenda dele é complicada. Eu fiquei um tempão. Tive que fazer uma campanha de quinta-feira para poder levar o João para pregar lá. Porque a agenda dele é muito cheia. E a minha é um pouquinho pior. Porque eu estou dirigindo. Então eu estou dirigindo igreja. Então tem a agenda na sede regional, tem a agenda na sede geral, tem a agenda lá no Primavera, que é a nossa congregação mãe. Então tem as agendas do campo e tem as nossas agendas pessoais. Eu não sei como que o pastor Vanderlei Figueiredo, tem 2 vezes que ele tentou, ele conseguiu na segunda. 2 vezes ele conseguiu na segunda. E eu estou aqui porque, meus amados, preste atenção no que eu vou ensinar agora. Daqui a pouco eu vou ler um texto aqui, e um texto é muito difícil, e eu não posso ensinar muita coisa, porque senão vocês embolam tudo e não aprendem nada. Então eu vou ensinar um pouquinho. Mas deixa eu te dar um ensinamento aqui. Não é o texto de hoje esse ensinamento não. Esse é um ensinamento que eu venho treinando ele durante 29 anos. 29 anos eu venho treinando esse ensinamento. Que ensinamento é esse? A nossa vida, ela começa a partir do novo nascimento. Quando a gente nasce de novo, começa a nossa vida, né? Aquilo para trás, Deus lançou no mar do esquecimento, então nem a gente é bom lembrar. Então a nossa vida começa quando a gente aceita Jesus. E quando a gente aceita Jesus, a gente começa a uma caminhada, uma vida cristã, uma caminhada, um caminho. A gente começa a trilhar um caminho. E nesse trilhar um caminho, a gente passa por tantos lugares. Passa por prova, passa por festa, passa por alegria, por amizade. Tem tantos e tantos pastores aí que se formou com a gente, que estudou com a gente, que tem amizade com a gente. Então nós temos um caminho da nossa vida. Nesse caminho da nossa vida, Jesus não constrói ele. É nós quem construímos esse caminho da nossa vida. Como é chegar num lugarzinho simples, humilde, ser recebido, concluir ali uma amizade, levar para a congregação, receber com amizade e falar: Jesus, anota isso aí no caminho da minha vida. É bom a gente participar de um grupo, reger um grupo, e aí aquilo fica anotado no caminho da nossa vida. Você viu a pastora Lúcia cantando? Como consegue atingir essas notas tão altas, sendo que ela foi acometida de um cisto na corda vocal, estava na cadeira de roda para ir para o centro cirúrgico, quando ela relatou para o médico que possivelmente estaria grávida. Foi feito o exame e realmente grávida. Dentro de 1 hora o médico mandou ela vir para casa sem voz.
porque ele falou, vai cortar a corda vocal para tirar o cisto, tem que operar, não tem outro jeito, e você não vai poder falar mais. E aí na gravidez, quando nasce o Davi, sumiu o cisto, e hoje ela consegue cantar desse jeito. Maravilhoso Santo Deus! Eu fico pensando, porque eu conversei com ela. Isso aí, meus amados, é caminho de vida. Eu creio, É o caminho da vida. Depois disso, ela já regeu corais de 600 irmãs. Ela rege corais lá na congregação, na sede. Sábado, próximo sábado, ela vai reger um coral de missões. E é grande esse coral. Lá na nossa sede, cabe 3.000 e poucas pessoas lá. Então é grande esse coral. Mas tudo isso é caminho de vida e precisa ser absorvido por nós dentro de uma grande simplicidade. Porque é caminho de vida. Esse legado que nós vamos levar, esse caminho da nossa vida, ele tem que ser recheado de humildade, de sinceridade, de bondade no coração, de um pronto atendimento a atender um amigo. Esse caminho de vida precisa ser construído sem o abandonar as raízes. Guarde isso. Construa um caminho lindo na tua vida. Nunca abandone as tuas raízes. Lembre-se sempre das igrejinhas pequenininhas que você orou, que Jesus te deu vitória. Daquela igrejinha que você pediu para o pastor me ajuda, e ele te ajudou. Isso é caminho. Aleluia! Meus amados, nós passamos por uma campanha de libertação aqui no Parque Micael. Nós temos ali aproximadamente uns 100 membros ali, e fizemos uma campanha e foi uma bênção. O João pregou lá também nessa campanha, e ontem foi um encerramento e foi muito bom. E sobrou lá, pastor, um montão de problema para me resolver. Sabe por quê, meus irmãos? Libertação não é só pessoas endemoniadas que caem. Isso também faz parte. E lá aconteceu. Muitas caíram. E eu levei cada pedrada que misericórdia. Mas o povo foi liberto. Isso aí é o mínimo. A luta contra o diabo, ele é o mínimo, ele é um pouco. Jesus dá uma receita para nós lutar contra ele. E a luta contra ele é tão fácil, é tão simples. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só isso. Olha só. Essa luta é simples. Agora tem uma luta que nós vamos encerrar a nossa vida, e nós vamos ter que vencer ela todo instante, todo minuto, todo tempo. Por enquanto nós estamos empatados, e o empate vai até o fim da nossa vida, aonde alcançaremos vitória. É uma guerra que acontece dentro de nós. Pastor Vanderlei aprendeu muito isso e falou aqui no começo do culto sobre essa guerra. Então nós sabemos que ela existe. Existe essa guerra. Eu tenho certeza que alguns de vocês pensam assim: será que eu vou na igreja hoje ou será que eu não vou? É uma guerra. Alguns venceu, outros não. E vai vencer dia após dia após dia. E é difícil vencer essa guerra quando a gente sofre um ataque. E dá aquele desânimo, dá aquela vontade de parar. E aí o pastor vai lá, ajuda. E a gente dá mais alguns passos. E vai vencendo. E vai construindo o caminho da nossa vida. Nós sabemos que essa guerra existe. E eu quero ler um texto para mostrar essa guerra acontecendo dentro de nós. E o texto é meio complicado, ele é meio difícil. Mas no final nós vamos dar glória a Jesus. E vamos marcar esse texto para nunca mais nos esquecermos dele, para que no momento difícil não dá para andar, não dá para correr, arrasta pelo chão, mas não para, porque o soldado quando para, certamente ele vai morrer. Então não pare. Livro de Gálatas, capítulo número 4, a partir do versículo 22, um texto muito complicado para ser explicado, por isso que a gente muitas vezes não lê ele, mas hoje eu quero ler esse texto. Gálatas 4, 22, está escrito assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa.
o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, do filho para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Aleluia! Senta, meu Senhor, senta. Olha que texto complicado. Abraão teve 2 filhos, tudo bem, isso aí a gente já sabe. Teve Ismael e teve Isaac. Um da escrava, que era Agar, e o outro da livre, que era Sara. Só que o texto fala assim, isso aí é para entender por alegoria. E aí a gente já tem que saber o que é alegoria, né? Aí ele fala assim, essa Agar é o Sinai, um monte na Arábia. Agora enrolou tudo. Como é que pode? É a concubina de Abraão? Era Agar ou era um monte da Arábia? Aí ela fala, aí o texto diz assim, isso é uma aliança, isso é um concerto, isso é um acordo que Deus fez. Aí acaba de enrolar, gente. Aí ele fala assim, vamos para outro texto, que esse aqui deixa para depois. Depois o pastor explica esse texto aqui. E aí a gente vai deixando esse texto de lado. E isso aí são guerras que acontecem dentro da gente. Esses 2 textos aqui. Bom, alegoria. O que é alegoria? Alegoria não é parábola. Parábolas são histórias contadas paralelo para se mostrar uma verdade. Então conta uma história, e aí aquela história que se conta mostra uma verdade lá atrás. Isso é a parábola. Mas o texto diz que isso aqui se entende por alegoria. Então ele fala de Abraão e ele mostra a vida de Abraão, a família de Abraão. Põe isso aqui tudo anotado. E aí ele fala, isso é para você usar isso aí como alegoria. Isso é algo que está acontecendo. São 2 leis que tem dentro. Uma lei é a lei do Espírito, a outra lei é a lei da carne. E aí ele fala assim, ó, uma é da livre e a outra é da escrava. Quem é escrava? A carne. É Deus. O que é carne? Carne é quando a nossa alma se junta com o corpo e faz o que quer, faz a sua vontade, independente da ação do Espírito. Isso é chamado de carne. Mas existe dentro de nós a lei do Espírito, como a Bíblia está escrito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então existe uma lei do Espírito, e quando o Espírito determina uma lei e manda e dá ordem, então a alma não se junta com o corpo para fazer o que quer. A alma obedece o Espírito, aí gera filhos para a obediência, para a liberdade, rumo ao céu, a Jerusalém que agora existe, que é mãe de todos nós. Aleluia! Mas quando a nossa alma não dá ouvido, o que é a alma? A alma é sentimento, intelecto e vontade. Isso é a composição da nossa alma, o nosso sentimento, o nosso intelecto e a nossa vontade. E a nossa alma, ela precisa ser controlada. Ela precisa ter leis e normas para não fazer o que quer. Porque quando a alma faz o que quer, dá ruim, só faz errado, arrebenta, acaba, estraga tudo, não dá nada certo. Mas Deus deu o Espírito dele para habitar em nós, para mostrar para a nossa alma como é que tem que agir para ser salva, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, como é que a minha alma vai agir certo? Controla o sentimento, controla o intelecto e controla a vontade. Controlou nossa vontade, aí nós não vamos ter certas vontades, vamos ter outras vontades. Então, vontade errada, coisas erradas, gera frutos da carne, coisas mal, coisas ruins. E aí, maledicência, glutonaria, coisas ruins, coisas más, fornicação, adultério, prevaricação e coisas desse tipo. A nossa carne, quando ela não tem o controle do Espírito Santo, ela arruma desculpa para não ir no culto, para não ir na escola bíblica, para não ir nos ensinamentos, culto de oração. Então, tudo que for de desculpa, até a água que cai do céu serve de desculpa para não ir nesse culto. Porque a vontade da alma não é participar desses cultos.
Mas quando o Espírito, ele manda, ele comanda as ações, então aí a gente não vê esses obstáculos. E aí a gente ganha a guerra. Olha, as guerras que tem dentro de nós, é essas guerras que nós precisamos receber libertação. É dessas guerras. Não é o inimigo, não é o diabo, não é o irmão que senta do meu lado, não é o meu pastor. Não. Está dentro de nós. Lá dentro. Ainda que o meu pastor use uma palavra dura, lá dentro eu sou admoestado pelo Espírito de Deus. É melhor eu obedecer o que o meu pastor está falando. É melhor eu ficar quietinho no meu cantinho. Está doendo, mas vai sarar. E Deus vai me usar. Eu vou obedecer. Eu vou ficar quieto. Eu tomei um chá de banho com o meu pastor de 5 anos. 5 anos sentado. Até um dia Deus usar um servo ir lá na minha casa, me ajudar, levou eu para a igreja, ficou cuidando de mim, passou mais quase 2 anos, e aí ele falou assim: agora vai lá dirigir uma sua congregação. E eu dei glória a Deus, saí de uma congregação, fui dirigir uma congregação, e depois de 5 anos de aprendizado, 5 anos de aprendizado, guerra dentro de mim, e eu vencendo essa guerra, todo o tempo, vencendo essa guerra. A jovem cantou o hino da minha vida, da minha vida. Tudo estava acabado, já estava cortado, não chovia mais, o tronco morreu, a raiz secou, o meu ministério desapareceu, os meus amigos falaram assim: não dá mais, para com isso, não tem mais como você não tem vida mais para você, não. Depois de 5 anos, ao cheiro das águas, a igrejinha do Micaíl explodiu. 4 pessoas foram batizadas nas águas, 6 pessoas batizadas no Espírito Santo, pessoas libertas. Os diáconos das outras igrejas iam para lá e marcando lugar nos bancos lá. Os bancos já não estão tendo mais lugar. E eu falei para o povo: segura o teu lugar, chega cedo, porque senão está vindo gente aí e vai encher essa igreja. Ao cheiro das águas, as coisas mudam e Deus dá vitória. Deus ajuda. Mas a guerra acontece dentro de nós. A libertação que nós precisamos é de nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós nos aconselhamos mal e nós não obedecemos. Não são os outros, somos nós. Todos nós precisamos vencer essa guerra e ser liberto. A gente olha para uma pessoa fraca e fala: ele precisa de libertação. Ah, coitado de mim. Jesus foi o maior exemplo. Ele disse assim: ó, se possível, passa esse cálice, contudo faz a tua vontade, me liberta da minha, porque a minha vontade quase sempre está errada, e quando dá certo alguém se prejudica. É Deus. Então a libertação precisa começar dentro de nós. Precisamos aprender um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, justiça. O que é ser justo? Sabe o que é ser justo? Ser justo é você colocar em primeiro lugar a causa do outro, depois a sua. E nós não fazemos esse tipo de justiça. A nossa justiça tem que ser bom para mim, tem que estar certo para mim. Se não estiver bom para mim, pode parar. Agora a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus é assim: primeiro lugar a tua causa, depois que nós analisarmos e dar primeiro prioridade para a tua causa, vamos ver qual é o teu direito. O teu direito em primeiro lugar, depois o meu direito. E aí a gente quase nunca chega no nosso direito, porque o direito do outro termina o assunto. Aí a gente começa a ser livre de nós mesmos. Quantas das vezes a regente não está dando conta e a gente fala: vou trocar. Não é assim, pastor? Vou trocar. Não olha o direito dela, olha só o nosso. Aí vai lá fazer a visita, vai conversar: o que está acontecendo? Ah, pastor, eu estou com problema com a irmã tal, com a outra tal. Então vamos arrumar isso aí, vamos parar com isso aí, vamos tirar isso aí. Não, nós vamos lá, tiramos e deixamos o problema. Tira um membro e deixa o problema lá mais na frente. Eu estou com um problema no Micaíl que faz 11 anos que está lá se enrolando. Faz 2 meses que eu assumi a igreja.
11 anos, está lá se enrolando lá, duas irmãs que não se dão certo. Como é que pode? E ninguém viu isso? É complicado. Tira um do carro, tira o outro do carro, põe o outro no carro, dá presente para um, dá coisa para outro, mas nunca arruma um negócio. Ele é forte. Conserta aí, Deus, aleluia. Eu falei para eles lá, eu pego muito da doutrina, e a doutrina lá é Bíblia pura. Falei, vocês podem fugir para onde vocês quiserem, pode correr para onde vocês quiserem, pode falar o que vocês quiserem. Eu encontro vocês dentro da Bíblia. Eu acho vocês aqui dentro. Nenhum escapa dessa palavra. Eu acho todas elas aqui. Estou pregando lá, pastor, sobre as portas de Neemias. São 12 portas, 12 semanas pregando sobre as portas, só para chegar no capítulo 7 e pregar a entrada da Nova Jerusalém. Oh, glória! Irmãos, nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Aleluia! Nós temos uma guerra tão difícil para vencer e a gente abandona a nossa guerra e entra na guerra do outro. Entra na guerra do outro. Glória a Deus. Isaías diz assim: olha, um ou outro dá a mão e ajuda. É para ajudar, meu irmão. Pelo amor de Deus, não atrapalhe, não, ajude. Aleluia! Ajude o teu companheiro, ajude o teu pastor, ajude os ministros do altar, ajude os obreiros da casa de Deus. Os obreiros precisam da oração do santo, lá no teu cantinho, quietinho. Ore pelos obreiros da tua casa. Quando o obreiro tiver vitória, você vai ter alegria, porque isso é a promessa de Deus. Deus disse assim, ó: quando eu recebo a glória, eu dou para você de presente a alegria. Sabe aquela alegria que a gente sai para fazer a visita, alguém aceita Jesus, a gente volta para casa chorando de alegria. Que alegria é aquela? Não recebi dinheiro, ninguém viu, ninguém se importou comigo, não tive nada de lucro, mas estou alegre que eu não consigo explicar. Que alegria é essa? Quando alguém aceita Jesus, choramos de alegria. Você sabe qual é a alegria? É porque Deus recebeu a glória, e agora a gente recebe a alegria. Sabe aquele trabalho que a gente faz, que a gente nem se alegra? É porque Deus não recebeu a glória ficou aqui embaixo. Se ela ficar aqui embaixo, não tem alegria. Não tem. Agora, quando a gente se esforça, aí Deus recebe alegria. Está escrito assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente se esforça para vir da igreja, essa é a alegria do Senhor. Jesus ficou alegre hoje porque você se esforçou em vir aqui. Aí você pode ouvir a voz dele e ele falar: ei, olha para dentro do teu coração, esse véu do tabernáculo vai rasgar e eu vou cuidar da tua alma, eu vou cuidar do teu espírito, eu vou cuidar do teu átrio, que é o corpo. A Lúcia pensou: vai ter um culto retrô, e vocês todos estão convidados, até o pastor. Vai ter um culto retrô domingo lá na igreja. Um culto retrô para lembrar das raízes, lembrar das coisas antigas. Aí a Lúcia pensou assim: ah, se eu pudesse comprar um vestido de bolinha. Sabe o que aconteceu? Eu sou tão amigo do João, que a irmã Neide ligou lá em casa e falou: pastora, eu preciso de uma companhia para ir no hospital, porque eu tenho que fazer um tratamento lá em Santana, mas tem que ser com acompanhante, e ninguém pode ir comigo. Já faz mais de 8 anos que nós saímos da Praça 8, mas nós somos pastores deles ainda. A senhora é minha pastora. Aí ela falou: não tem problema, eu vou com você. Aí eu saí cedo, deixei a moça lá na casa do João, elas foram junto lá. Aí passaram no médico, depois foram passear um pouquinho lá. A irmã Neide foi e comprou um vestido de bolinha, que o jeitinho que ela falou, parecia que estava ouvindo aquela palavra. Ei, vence as duas guerras, que Deus cuida do espírito, cuida da alma e cuida do corpo também. Ele visita guarda-roupa, ele dá sapato, ele dá gravata. Irmão, eu não me lembro de ter comprado gravata, e eu não sei quantas que tem, de tanta gravata que tem lá. Pastor é bom demais, você é pastor. Além de ganhar terno, ganha gravata também. Muitas vezes ganha gravata. Deus cuida do átrio, Deus cuida do corpo, Deus cuida da gente, dos mínimos detalhes. As coisas simples que acontecem com a gente, Deus cuida. Mas a gente precisa se esforçar em vencer as guerras, vencer as batalhas. A gente precisa de libertação. Para de se preocupar só com você. Meus amados, as nossas orações, elas são voltadas para nós.
É uma preocupação só com a gente. E a oração não é para isso. Oração é por paixão, por amar. Nós amamos ao Senhor, por isso eu oro. Nós amamos o nosso pastor, por isso eu oro por ele. Nós amamos os obreiros da igreja, por isso eu oro por eles. A gente ora pedindo coisas. A gente ora por necessidade e não por paixão, por amor à obra, por amor. Você sabe por que é tão difícil ler e estudar a Bíblia? Sabe por que é tão difícil entender? É difícil entender porque não estuda. É difícil estudar porque não gosta. E aí não consegue entender, não consegue ver. Mas quando a gente se apaixona pela Bíblia, quando a gente começa a conversar com Deus através da Bíblia, aí a gente começa a entender, a gente começa a ver, a gente começa a olhar. Está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não vou nem perguntar o número desse salmo, porque todo mundo conhece ele. Todo mundo. Todos. Vocês conhecem esse salmo? Tem certeza? Que número é? 91. Ele é uma corajosa. Vamos ver se você tem coragem mesmo. Aonde é que Deus se esconde? Está escrito lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde ele se esconde? Olha só, está vendo? O salmo está pregado lá na tua geladeira há tanto tempo. O salmo está aberto lá na estante há tanto tempo. Onde é que Deus se esconde? E Deus se esconde, mas está escrito no salmo. E além de Deus se esconder, Ele ainda dá o direito de alguns habitar lá nesse esconderijo. Como é que pode? Glória a Deus, aleluia. O esconderijo do Altíssimo é a Bíblia Sagrada. Ele está escondido aqui. Abre essas folhas, manuseie essas folhas, você vai encontrar o Altíssimo escondido aqui. Habitar no esconderijo do Altíssimo é fazer estudos regulares, é fazer leituras panorâmicas. Leitura panorâmica é aquela leitura que você começa num livro e lê ele inteirinho, todo o livro para poder entender. Lê 2 livros, lê 3, lê 66, lê a Bíblia toda, várias vezes. O senhor já terminou de ler? Algumas vezes. Esse nobre pastor, quando chegou para estudar, bastante tempo atrás, junto com o pastor Antônio, aí eu perguntei: quem é pastor? Vocês não sabem o que eles fizeram. Levantaram a mão: eu sou pastor. Tá, receba aí, segura aí. Eu sou pastor. Tá certo. Eu quero fazer uma pergunta só para os pastores. Quantas vezes vocês leram a Bíblia? Baixaram as mãos, baixaram a cabeça, baixaram tudo. Não teve resposta. Eu disse: gente, como é que pode uma coisa dessa? Vocês são pastor mesmo, tem certeza? Um silêncio na classe. Vamos, tudo bem, isso é normal. É normal. Vamos ler. O pastor Antônio leu mais de 10 vezes a Bíblia já. Mais de 10 vezes depois daquele evento. Ele já leu algumas vezes a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sombra do Onipotente é o Espírito Santo. Descansar. Por que é que a gente não gosta de ler a Bíblia? Porque a gente não há uma amizade íntima com o Espírito Santo. Quando tiver intimidade com o Espírito Santo, a gente abre ele por luz, a gente entende e não para de ler, não para de estudar, não para de buscar. E aí aqueles textos que parecem tão difícil, essa Agar é um monte da Arábia. Ele estava falando das obras da carne que tem dentro da gente. São 2 conceitos: um para dar vida e o outro para a escravidão. Então, o conserto para a escravidão são aqueles que observam a obra da carne e dá frutos da carne: lascívia, impureza, todos aqueles frutos da carne. Esse aí, ele está falando que é Agar, o monte da Arábia. Mas os que são da Jerusalém são filhos de Sara, a mulher legítima e não a escrava. A escrava é a carne, a legítima é o Espírito Santo. Aleluia. Aqueles que dão fruto do Espírito Santo, dá fruto para cima, dá fruto para a Nova Jerusalém, tem entrada na Nova Jerusalém. E aí a gente vai aprendendo a ficar pequenininho, ficar humilde, respeitar um ao outro, ajudar um ao outro,
construir uma história de vida. Depois de muitos anos, você encontra o pastor Vanderlei e se abraça e se alegra, porque construiu uma história de vida junto. Construir uma história de vida. Onde eu estiver, ele me chama para pregar na igreja dele. A gente organiza a agenda, dá um jeito, mas vai. A gente não pergunta qual é o ministério. É grande igreja? Tem muita gente? Que dia da semana é? Domingo? Não, a gente não pergunta isso. A gente olha para a história da vida, para a amizade, a gente olha para aquele vínculo de irmão de verdade e a gente vai pregar. Por isso que João veio. Por isso que João veio. A gente dá fruto para cima, sabe por quê? Um dia nós vamos tudo para lá para cima. Eu creio. Um dia nós vamos todos lá para cima. Nós estamos aqui treinando os hinos, não é, pastor? E a gente erra muito. Lá na igreja que eu estou dirigindo, eu fui aconselhado a não cantar. Nem o corinho dos visitantes não é para mim cantar, não. Você não canta não, pastor, deixa que a gente canta. Por que eu tenho a voz feia? Não, pastor, a voz é bonita, mas não canta não. Então até agora eu estou meio assim. É melhor você só pregar, não canta não. Deixa que nós canta. Aí as irmãs cantam, o pessoal canta, tem um grupo lá para cantar os corinhos de fogo lá, porque entre uma oportunidade e outra tem que ter um corinho para alegrar. Então eles cantam lá. Mas nós estamos ensaiando, não se preocupa com o tom de voz bonito ou não. Eu não canto porque a Lúcia canta e aí se eu for cantar, eu vou roubar a cena, então eu não canto não. Eu deixo ela cantando, aí eu só prego. Na Nova Jerusalém, quando a gente subir para lá, nós vamos lá participar de um trabalho que a Bíblia chama de servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Mas para servir ao Senhor, não dá para servir o Senhor do jeito que nós estamos aqui. Não dá. Não dá para servir o Senhor lá do jeito que nós estamos aqui. Nós estamos aqui aprendendo, porém nós vamos precisar passar por uma transformação muito grande. Primeiro nós vamos ter que ter a mente de Cristo, nós vamos ter que ter um corpo de glória, e Ele vai ter que fazer uma mudança, principalmente na nossa consciência, porque na nossa construção da história de vida, tem muita coisa na nossa consciência que atrapalha esse culto lá em cima. Imagine que na nossa consciência tem tantas guerras vencidas, tem tanta batalha, tanta coisa. Tem obreiro que traiu, tem obreiro que foi lá na sede entregar para o pastor e o pastor deu uma rasteira em você. Tem tanta coisa, você venceu esse obstáculo, passou esse obstáculo, porém está lá na consciência, está lá marcado. Tem pessoas que poderiam te ajudar, mas deixou morrer, está na nossa consciência. Sem falar das coisas que aconteceram antes de aceitar Jesus, com tantas pessoas, coisas muito ruins. E para esse culto não pode. E aí Jesus tem que